Boa tarde, boa tarde, boa tarde. É o nosso momento de estudo, de pesquisa, do campo espiritual da realidade da vida, do ponto de vista científico, filosófico e religioso. Essa, em geral, é a proposta de Kardec, que fala da tripla natureza do espiritismo, ciência, filosofia e religião. Mas é especialmente fiel à linha de Kardec a abordagem de Emmanuel nesse livro, O Consolador. Se o espiritismo é chamado O Consolador, ao elaborar um livro com esse nome, O Consolador, Emmanuel e Chico só poderiam também trabalhar essa tríplice natureza do Espiritismo. É um livro em que são levadas para Emmanuel 411 perguntas abrangendo esses três campos, para que possamos olhar as principais questões de ciência, filosofia e religião sob a perspectiva espiritual de um grande instrutor. É um convite maravilhoso, não é? Claro que aqui, como sempre eu repito, não temos a tarefa de esgotar quaisquer assuntos, nem mesmo Emmanuel, mas a tarefa de impulsionar as nossas pesquisas e nós nos estimularmos uns aos outros. É um convite fabuloso e urgente para esse momento das nossas vidas em que estamos vivendo uma importantíssima crise espiritual. Crise ética, crise mental. Hoje vamos trabalhar um assunto particularmente importante para Jesus e para as nossas vidas, é o perdão. E por que o perdão é tão importante para nós? Porque nós lidamos muito mal com o erro. A partir da experiência do erro, seja daquele que nós cometemos, seja daquele que nós recebemos, nós nos transformamos em acumuladores de mágoas e culpas. Acumulamos mágoas e culpas várias durante uma semana, que dirá durante um ano, que dirá durante algumas dezenas de anos numa vida. É muito lixo espiritual. E se considerarmos ainda as múltiplas vidas, quanto lixo espiritual, quanta mágoa e quanta culpa nós temos intoxicando, envenenando as nossas almas. Essa imagem de nós numa casa absolutamente entupida de lixo, essa imagem de um carrinheiro, um carroceiro que trabalha com reciclagem, com sua carroça entupida até em cima de lixo, ligada a ela outras carroças, e ele puxando todas elas, e em meio a esse esforço tremendo, catando mais e mais e mais lixo. É uma imagem muito forte, que representa muito a todos nós. Porque a verdade, óbvia, é que
não apenas temos lidado muito mal com o lixo na nossa história, no nosso passado, mas também temos lidado muito mal com o erro no presente. E continuaremos ainda a lidar mal com o erro no futuro. Todos nós ainda erraremos muito até que cheguemos ao ponto de somente acertar. Isso quer dizer que nós erraremos com os outros ainda muito mais e os outros errarão conosco igualmente ainda muito mais. O que será de nosso futuro? Acumular ainda mais, ainda mais, ainda mais lixo, nos intoxicar ainda mais? Fundamental nos angustiarmos com essa péssima maneira de lidar com o erro. Aqui hoje vamos conversar sobre a máquina de reciclagem de lixo apontada, indicada, praticada por Jesus, o perdão. Ensinou o mestre, na passagem super conhecida, quando perguntado por Pedro, por Simão Pedro, se nós deveríamos perdoar até 7 vezes aquele que errou conosco, o mestre disse, Jesus ensinou, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7 vezes. Disse ele, alguém supõe que Jesus queria dizer que devemos perdoar 490 vezes as pessoas? Claro que não. Ele quis dizer que devemos perdoar infinitas vezes. Duas perguntas surgem na alma humana quando se fala isso. A primeira, aí o errado não vai se responsabilizar pelos seus erros? Claro que sim. Nós não somos juízes do mundo, não somos donos da lei do karma, da lei de causa e efeito. O perdão não libera os outros de assumir a consequência dos seus erros, mas libera nós mesmos do veneno, da mágoa e da culpa. É claro. Então, a justiça não é praticada por nós. Nós não somos os policiais, muito menos os juízes e os carrascos do mundo. Cada um vai receber a consequência dos seus atos no devido tempo, da devida forma, mais indicada para o seu aprendizado, para o seu arrependimento. E além de tudo, numa segunda passagem em que Jesus nos fala sobre o perdão, nos fala sobre o erro, sobre o pecado, é o da mulher adúltera que os escribas e fariseus queriam apedrejar, num símbolo muito agudo de como a criatura humana lida com o erro, porque a mulher foi pega em flagrante de adultério, o que só pode acontecer se ela estivesse junto com outro homem, e os homens que a acusavam só trouxeram ela para apedrejamento, só ela para julgamento. Isso não é típico das disputas, das acusações, das fake news que nós atiramos uns contra os outros? Não é evidente na polarização política que um lado acusa o outro de fazer a coisa que ele também faz? Mas que os partidários, tanto de um lado quanto do outro, acusam apenas os outros? Não é evidente isso? Precisamos ouvir Jesus dizendo:
Apenas aqueles que estiverem sem pecado podem atirar a primeira pedra. Porque a acusação, o menosprezo, a culpa, a punição, atingir aquele que errou é apenas uma possibilidade. Mas a punição, a culpa, o desprezo, vai, antes de tudo, sujar a nós mesmos. Como o pincel que, antes de pintar a parede, precisa pintar a si mesmo. A energia é assim. Aquele que cultiva mágoas, primeiro, antes de tudo, obrigatoriamente suja espiritualmente a si mesmo. E ocasionalmente, nem sempre, atinge o outro. De forma que aquele que não perdoa dá ao agressor o direito de continuar a agredi-lo cada vez que ele lembra. A cada vez que lembra, as sensações, o rancor, a raiva ficam fortes novamente, nos intoxicam novamente. Vejam que ignorância do ato de não perdoar. E nós ainda ficamos repetindo para nós mesmos e uns para os outros: perdoar é muito difícil, perdoar é muito difícil. Perdoar é a coisa mais óbvia que alguém deve fazer. Quando alguém ingere comida estragada ou um veneno, o que os médicos fazem? Induzem o vômito. Jesus é o médico da humanidade. Quando ele fala perdoe, ele está induzindo o vômito, para nós nos livrarmos do erro, da raiva, da culpa, da mágoa. E nós ficamos falando: perdoar é muito difícil, perdoar é muito difícil. Vomitar pode ser difícil, sim, mas o alívio que vem depois é enorme. Aquele que come comida estragada, se não vomita a comida estragada, o que acontece com ele? Aquele que ingere veneno, se não vomita, o que acontece com ele? Que decisão absurda é essa que nós temos tomado de não perdoar? Que autopunição! Que direito do agressor continuar agredindo absurdo é esse que nós damos ao não perdoar? Reciclar o nosso lixo, transformá-lo em matéria-prima de outras produções, é a coisa mais urgente a fazer. É a coisa mais óbvia a fazer. Diante do erro, o que devemos fazer? É a pergunta hoje levada para Emmanuel. Vamos ouvir a sua pergunta e a sua resposta, e vamos continuar a refletir depois. Pergunta número 332. Perdoar e não perdoar significa absolver e condenar? Nas mais expressivas lições de Jesus, não existem propriamente as condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores de um inferno mitológico, um inferno teológico, uma criação humana atribuída a Deus. Que Deus seria esse que envia Jesus ensinando a perdoar infinitas vezes, mas ele mesmo não perdoa? É um Deus hipócrita? Claro que isso é mentira. Mentira conveniente de algumas instituições que, na melhor das hipóteses, acham que as pessoas podem errar menos por medo. Que isso é um aprendizado, quando é óbvio que não é. Quem deixa de fazer o errado por medo, assim que se sente seguro, erra. Mas na pior das hipóteses, as instituições religiosas
implantam o medo para colocar dificuldades e vender facilidades. Primeiro fala-se que todos que erram vão para o inferno. E depois as instituições vendem a saída do inferno, impondo obrigações, dízimos, obediências, indulgências, penitências, as mais absurdas. Veja, se rezar 200 ou 100 ou 20 Ave Marias, 20 Pai Nossos, se é pela quantidade de orações que nós faremos penitência, seremos punidos, nos melhoraremos. O que Jesus falou sobre o erro? Se você estiver indo até sua casa de oração, até o templo, e lembrar de que alguém tem alguma coisa contra você, larga a tua oferta no altar. Deixe o dízimo em segundo plano. E corre. Reconcilia-te já com teu adversário enquanto estás a caminho. É o único momento que Jesus encarece rapidez, urgência. Claramente, urgência na reconciliação com o nosso adversário. O que nada tem a ver com punição, mas reconciliação, reparação dos erros, consertar o que fez de errado, pedir perdão. Continua Emmanuel dizendo: os ensinos evangélicos referem-se ao perdão ou à ausência do perdão. Apenas isso. Que se faz ao mal devedor a quem já se tolerou muitas vezes. Não havendo mais solução para as dívidas que se multiplicam, e em relação às quais aquele que perdoa se torna conivente, se continuar simplesmente perdoando, esse homem é obrigado a pagar. Não é assim? Ah, pagar é punição. Não é punição. Pagar é trazer as consequências àqueles que não foram capazes de encarar e de buscar e de reparar essas consequências. Disse com propriedade que se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé. Jesus encareceu que nós, sempre que reconhecemos que alguém tem algo contra nós, que reconciliemos-nos já com esse adversário, enquanto estamos a caminho. Mas a realidade é que se há, e há, infelizmente, pessoas que não se reconciliam, que não reparam seus erros, que não pedem perdão, é possível que a montanha venha a Maomé. É possível que as consequências do erro venham até ele que não foi maduro o suficiente para buscar as consequências, para reparar as consequências do seu erro. Porque sem reparar as consequências, nós somos irresponsáveis. Responsável é aquele que responde pelos erros. Irresponsável é aquele que se recusa a responder pelos seus erros. E aos irresponsáveis, a vida, a lei de ação e reação, Deus, enfim, traz as dívidas a Ele, apresenta o seu erro a Ele, as consequências do seu erro a Ele, a ela, aquele que errou. É apenas isso. E nada tem de eterno. Errou, reparou, aprendeu com o erro, vida que segue, vá e não erres mais. Foi o que Jesus disse à mulher adúltera.
se as instituições, as teologias, os sacerdotes criaram esse fantasma dos castigos eternos, de um Deus torturador, esse absurdo, é por ignorância e interesse. E nós não estamos mais na altura de continuar a aceitar as mentiras, não é? Continua Emmanuel fechando o seu raciocínio. É o que se verifica com as almas humanas, diz ele em relação àquele raciocínio anterior de que o devedor que não paga e que acumula dívidas, chega uma hora que ele precisa pagar. É o que se verifica com as almas humanas, cujos débitos, no tribunal da justiça divina, são resgatados nas reencarnações, de cujo círculo vicioso poderão afastar-se cedo ou tarde, pelo esforço no trabalho e boa vontade no pagamento. Fica claro, então, duas maneiras de lidar com o erro. Uma baseada na culpa e na punição, outra na responsabilidade e reparação. Infelizmente, na nossa ignorância, especialmente para os outros, para os filhos dos outros, nós receitamos, impomos, exigimos culpa e punição, culpa e punição, culpa e punição. Cada vez que tem um crime, o Congresso sempre, e como única medida, apresenta mais punição. Se a lei previa 5 anos, vá a 10. Se previa 10, vá a 20. Como se isso resolvesse alguma coisa. Como se as penitenciárias fossem realmente educandários, nos quais, se você fica 5 anos, você aprende alguma coisa, se ficar 10, aprende o dobro. Muito pelo contrário, são máquinas de entorpecer, de envenenar, de aumentar a periculosidade das pessoas. Deixar 20 anos é destinar a produzir ainda piores males, que depois serão retornados à própria sociedade em vingança. É uma ignorância sem fim, um círculo vicioso. Ah, mas se sofrer o que se fez sofrer. Se uma pessoa numa outra vida vem a sofrer o que antes ele fez outro sofrer, isso não é punição? Não é olho por olho, dente por dente? Claro que não. Primeiro, porque quando a dor é trazida àquele que provocou dor, a dívida é amortizada muitíssimo. Aquele que abusou sexualmente de muitas mulheres, se volta como mulher e é abusado, não vai ser abusado 200, 300 vezes como ele abusou. Mas segundo e principalmente, o grande caminho, a grande ponte sobre o abismo entre o egoísmo e o amor é a compaixão e a empatia, expressa por Jesus na regra de ouro que diz: faça aos outros o que você gostaria que os outros lhe fizessem. Então, colocarmos-nos no lugar dos outros é fundamental na reparação e no aprendizado dos erros. Se você cometeu erro com alguém, pergunte a si mesmo: se fosse eu que recebesse um erro como esse, o que eu gostaria que fosse feito? Mas, como poucos, raros de nós têm essa boa vontade de nos colocarmos no lugar dos outros, repararmos nossos erros, aprendermos com os erros, o que a vida faz? Nos coloca no lugar dos outros, na matéria. O que éramos para fazer no espírito, por boa vontade, é feito na matéria e muitas vezes obrigatoriamente.
Mas se não é punição, isso é o quê? Expansão de perspectiva. Um homem que matou mulheres, agrediu mulheres em uma vida, ele alimenta para si a tese da superioridade masculina frente à mulher. Se ele renasce mulher, é um choque para sua alma. Assim como um judeu contra um palestino contra um judeu, um branco contra um preto racista, ou um preto racista contra um branco racista. Os racistas, os radicais sempre se encontram. Quem renasce na outra polaridade, ricos ou pobres, de esquerda, de direita, eles, ao reencarnar na posição do outro, são convidados pela vida a uma expansão de perspectiva. Abra-se, ou um homem não tem muita coisa para aprender com uma mulher, ou não é profundamente didático um rico colocar-se no lugar de um pobre. Não aumenta a sua perspectiva se o rico orgulhoso acha que o pobre é vagabundo? Não é importantíssimo para ele viver nessa posição? Drauzio Varela propõe no livro, se não me engano, Por um Fio, que todo médico deveria, pelo menos uma vez por ano, internar-se num hospital onde não soubessem que ele é médico. Por que isso? Para colocar-se no lugar do outro. Há empresas que fazem isso por um dia, as pessoas todas são alocadas numa outra sessão, num outro lugar. E aí, aquele esporte nefasto, tóxico, que todos se dedicam numa empresa, que é falar mal do outro setor, ele se quebra, porque as pessoas foram colocadas no lugar do outro, coisa que elas deveriam fazer por lucidez, por boa vontade. No dia da troca de lugares, ela é uma dinâmica só de um dia para favorecer isso. É isso que a reencarnação é, uma dinâmica de troca de lugares, onde as pessoas são convidadas a quebrar seus preconceitos, quebrar suas crenças, sua rigidez. Todos, o tempo todo, somos convidados a isso. Estamos longe ainda de ser como as grandes almas, Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, que efetivamente colocavam-se no lugar dos outros, faziam aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Até lá, exercitemos no casamento, na família, no trânsito, no trabalho, naquela realidade mais próxima. Aprendamos a nos colocar no lugar dos outros, especialmente daqueles, a começar por aqueles com quem nós temos dívidas, aqueles que sofreram com os nossos erros. Coloquemos-nos no lugar dos outros. Emmanuel diz aqui que nos afastaremos do círculo vicioso das reencarnações pelo esforço no trabalho e boa vontade no pagamento. Aprendamos a nova cultura do erro, que é natural, é obrigatório numa escola errar. Absurdo uma professora propor no início do ano que naquele ano, em todos os exercícios, em todas as provas, ninguém erraria nada. Não é absurdo? Como você, minha amiga, meu amigo, esperam que os outros não errem? Como você, minha amiga, meu amigo, espera que você não erre com os outros? Impossível. Aceitemos o erro, aceitemos a nossa necessidade de errar para aprender.
reflitamos sobre o erro, reparemos nossos erros, aprendamos com nossos erros e erremos menos. Vá e não erre mais, como disse Jesus. Veja novamente esse nosso encontro. Assista, reflita sobre ele. Pense objetivamente nos erros que você cometeu, nos erros que cometeram contra você. Pense nas suas mágoas e nas suas culpas. Recicle os seus erros com reparação, aprendizado e perdão. Assim seja, que a terra toda ouça esse estímulo, a voz suave de Jesus nos chamando ao aprendizado, à reparação e ao perdão. Maria José Sobral, muito boa noite. Adelaide Dias também, muito boa noite. Lúcia Galvão, boa noite. Enir Cajazeira vibrando pela Mônica Silva e dando o seu boa noite a todos. Enir Cajazeira dando também, graças a Deus, saudando todos a urgência, a importância desse convite que Jesus veio trazer em tantas ocasiões ao perdão. O maior deles, diante do maior erro da terra, que foi matar ele mesmo, ao se despedir, fez uma oração para Deus, por todos aqueles que o tinham matado, dizendo: perdoai-vos, meu Deus, porque eles não sabem o que fazem. Graças a Deus, um grande abraço a todos. Amanhã, 18 horas, estaremos aqui de novo. Venha conosco, aprendamos juntos. Até amanhã.